Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade naquele trabalho de subir a serra economizando mais combustível. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais do livro e do meu trabalho. O meu trabalho, gente, está ajudando muito mais pessoas do que eu podia imaginar. Esse trabalho já está sendo certificado por vocês e o meu objetivo está sendo cumprido, que é facilitar o seu trabalho e trazer novas informações e levar novos conhecimentos e transformar pessoas. Então, vou mostrar para vocês esses relatos aqui que eu recebo praticamente todos os dias. Isso me dá um prazer enorme, eu fico feliz em ouvir esse tipo de comentário, essas informações chegando com todo carinho para mim. Então, esse aqui, por exemplo, ele não estava conseguindo bater a meta da empresa e depois de ver os vídeos, ler o livro, ele conseguiu superar a média da empresa. Este outro caso aqui, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente está transformando os profissionais por aí, Ele começou a aplicar todas as dicas do livro e dos vídeos e acabou sendo promovido de motorista para monitor. Aquele outro caso, a mesma coisa, utilizando o livro e os vídeos, acabou sendo promovido a instrutor. Então, gente, esse livro tem um grande objetivo de estreitar o caminho entre o motorista e o gestor de frota. Isso é muito importante para vocês, para a sua empresa. Então, faça exatamente o que eles estão fazendo. Adquirindo o livro, você entrando agora no Mercado Livre, entre agora lá no Mercado Livre, adquire o livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude, e você vai ver o quanto isso vai te ajudar no dia a dia, Outra coisa, você aí da sua empresa, o diretor da empresa, você pode facilitar a vida dos seus colaboradores, a vida dos seus motoristas, dos seus gestores de frota, adquirindo esses livros ou ajudando ele a adquirir esse livro. Então já são mais de 8.000 exemplares vendidos e está fazendo uma grande diferença dentro das empresas, ajudando o pessoal a bater a meta das empresas e cumprir todos os processos dentro da empresa. Então isso é muito bacana. Outro detalhe, outra dica que eu quero dar para vocês é com relação ao canal do YouTube. Então, para você se inscrever, você entra lá, se inscreva no canal, mas só isso não dá todas as condições. Você tem que ir lá naquele sininho e habilitar que quer receber informações. Aí quando eu postar um novo vídeo, você vai salvar essas informações e aí você vai receber essa informação. Você pode ver que o sininho lá vai mudar o ícone dele quando você está inscrito e habilitado para receber informações. E aí os próximos vídeos que eu publicar, automaticamente você já recebe aí uma informação dizendo que esses vídeos estão disponíveis. Outro detalhe também, gente, é com relação a compartilhar. Como o meu objetivo principal é ajudar mais pessoas, e você pode me ajudar a ajudar outras pessoas, principalmente aquela pessoa que você gosta e gostaria de ver ele também aplicando essas técnicas para ajudar ele a bater as suas metas ou mesmo ser promovido. Então você vem aqui no compartilhar e aí você escolhe qual rede social é melhor para você e compartilhe esse trabalho para você me ajudar a ajudar muito mais pessoas aí. Então, vamos hoje para o nosso vídeo de aula? Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade no vídeo Subindo a Serra Economizando Combustível. E hoje, junto com vocês aqui, eu quero responder duas perguntas de dois leitores que ficaram com dúvida. Então, um diz o seguinte: se eu subir numa rotação mais baixa, não vai aquecer mais o motor? Vamos ver isso. O caminhão Volvo é a mesma situação dos outros caminhões? Vamos dar uma analisada juntos. Então a primeira coisa que você precisa decidir é quanto você quer ganhar de tempo e quanto você quer perder de combustível. Porque as duas coisas não combinam. Tempo, combustível, uma não combina com a outra, certo? Eu fiz uma pesquisa e também descobri que o Volvo e o Iveco, eles têm duas boas qualidades. Ou seja, não somente a curva de torque é plana, mas também a curva de potência é plana.
E isso significa que o motorista precisa extrair o máximo conhecendo o seu caminhão, conhecendo o seu motor e sua marca. Essa curva de potência plana é diferente do Mercedes e do Scania. O Scania e o Mercedes ele tem uma curva ascendente e ela depois cai repentinamente. E o Volvo e o Iveco ele sustenta por mais tempo e depois ela cai. Então, como é que funciona isso na prática? O importante, gente, é você interagir com o veículo. Ou seja, no caso do Volvo, o ideal é você entrar lá no menu e deixar a opção enxergando o enchimento da turbina a todo momento. Por quê? Você lembra que eu comentei que quando um motor eletrônico primeiro precisa enxergar o quanto ele está recebendo de ar para depois ele decidir quanto que ele vai injetar? No caso do Volvo, como ele tem uma limitação técnica pelo módulo, se você estiver injetando mais ar do que o necessário, até o módulo entender isso, pode ser que o consumo seja maior. Então, aqui no display da turbina, você vai controlar e o que menos você encher a turbina, garantindo a sua potência e seu torque, você vai ter um dica importante é o quê? Você sempre olhar o consumo específico, principalmente numa serra. Por que é bom você olhar o consumo específico? Porque você vai se orientando o quanto você está indo no giro e o quanto você está indo de consumo. E aí você vai administrando. Como eu disse, neste ponto de subida da serra, é um dos pontos mais críticos que tem na operação e é o ponto que mais consome combustível. Você vai reparar lá no consumo instantâneo que talvez 1 litro não vai fazer 500 metros. E aí você precisa interagir com esse veículo buscando a condução mais econômica possível subindo essa serra. Outra dica importante, gente, é dirigindo um carro automático. O carro automático, o software que foi instalado lá, é um software genérico para todas as aplicações rodoviárias ou dependendo de como você está. O motorista que não era muito bom de média, o que aconteceu com o software automático? Ele veio e melhorou a sua média. Mas aquele motorista muito bom de média, dirigindo só no automático, ele deve ter caído um pouco a sua média. Então, o que é importante? Você interagir com o veículo a todo momento. Todo momento que você enxergar que no automático ele não está no ponto mais econômico, você vai lá e interage. E aí você vai tirar o máximo proveito desta operação, a máxima economia. E um detalhe, sempre é importante você deixar os veículos hoje, que possuem essa opção, deixar no modo econômico de condução. E o Iveco praticamente é a mesma situação. Ou seja, você vem aqui, entra lá no menu, procura o display enxergando o enchimento da turbina, certo? E aí você vai trabalhar com esse veículo enxergando o giro mais econômico e o ponto mais econômico da turbina. E a mesma situação, sempre interagindo com o veículo automático para você tirar a máxima performance. Como eu já comentei, sempre você vai equalizar a sua velocidade com o giro do motor. E quanto mais você buscar o melhor giro, ponto extra econômico, você vai ter uma melhor performance na sua operação, independente da sua velocidade. Nas subidas, nas retas planas, né? Então você vai conseguir ter uma boa performance. Nas descidas você vai procurar o ponto do freio motor, aumentando o giro sem aceleração. E aqui eu quero dar mais uma dica para vocês de como o motor trabalha. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1.200 RPM. Então só para você entender, o motor 6 cilindros, 4 tempos, a cada 2 voltas do virabrequim, eu tenho uma explosão de 1 cilindro. Então neste caso aqui eu tenho 1.200 RPM, rotação por minuto, dividido por 2, 600 RPM, ou seja, 600 explosões por minuto. Se eu dividir 600 por 60 segundos, eu vou ter 10 explosões a cada segundo. 1 segundo, 10 explosões.
Fazendo essa mesma analogia, subindo com o veículo a 1.200 giros e subindo com o veículo a 1.500 giros, a 1.500 giros eu tenho o quê? 750 explosões por minuto, sendo dividido por 60, aproximadamente 12,5, 13 explosões por segundo. Ou seja, você está com 25, 30% a mais de explosões. Isso significa, gente, que você está aquecendo mais o motor. E isso pode trazer o motor para vir a buscar uma refrigeração extra. Um outro detalhe, uma dica interessante, gente, é que a maioria dos países, as placas de trânsito indicam qual que é a inclinação da serra ou da descida que você está atuando, né? Para você saber qual marcha você vai subir. Porque quando você está subindo, você tem duas variáveis que você precisa buscar para encontrar a marcha. A potência do motor você já conhece. A carga, praticamente você conhece, né? Ou você está vazio, ou carregado, ou meio carregado. E aí você não tem o quê? A inclinação. Você só vai descobrir a inclinação quando você estiver no meio da serra. E a maioria dos países, ela tem a inclinação. Então, se aqui nós tivéssemos também uma inclinação, fica muito mais fácil para o motorista ser orientado de qual marcha ele vai subir com a carga que ele tem. Então fica muito mais fácil você iniciar uma subida ou iniciar uma descida sabendo exatamente o que você vai encontrar pela frente. Então vamos dizer que um dia nós vamos ter essa legislação aqui no Brasil. E aqui por que é importante você saber quantas explosões eu tenho por segundo? Porque aonde gera o calor do motor? A geração do calor do motor gera nas explosões. E uma coisa que você precisa entender é, dentro da disseminação desta energia do motor, né? Os motores diesel, os motores aí mais modernos, né? Ele consegue ter uma eficiência entre 40% e 50%. Ou seja, de toda a potência que você faz no motor, só 50% vai chegar para as rodas. Os outros 50% praticamente é perdido para ele mesmo se sustentar. Como assim? Então, por exemplo, aqui são o total de 100% da potência que você faz no motor. Praticamente 35% vai sair pelo escapamento, eu recupero 10%, vou perder somente 24%. Outros 30% desta energia produzida vai para o cooler, ou seja, 30% da energia que eu produzo no motor é somente para fazer o arrefecimento, para tocar a bomba d'água, para trocar a hélice, para fazer o fluxo de água e para fazer o arrefecimento desse motor. E somente uma parte desta energia produzida vai para as rodas, para a caixa de câmbio, para você poder movimentar o seu veículo. E como eu disse, nessa situação de serra é onde você está exigindo ao máximo do caminhão e é onde está consumindo mais em toda a sua operação. Então, se você conseguir economizar neste ponto, a sua média vai subir muito rapidamente, diferente de você economizar nas retas. Então, é aqui que o consumo é maior e se você tiver uma performance melhor aqui, a sua média mensal vai subir muito rapidamente. Então, busque sempre o ponto melhor de subida. E como eu disse, né, aqui é onde você gera o quê? O calor do motor. E você gerando muito calor, o que acontece? Esse calor vai ter que ser baixado através do sistema de arrefecimento. Os motoristas mais experientes sabem que quando ele está subindo uma serra e ele começa a enxergar que a temperatura está subindo, o que ele faz? Ele alivia o pé. Então eu pergunto para você agora, o que te impede de você já subir a serra com o pé aliviado para não superaquecer o motor e para o sistema não entrar em funcionamento, para não roubar a sua energia? É na mesma analogia de um carro 1000, com ar-condicionado. Você ligou o ar-condicionado num carro 1000, ele vai te roubar uma parte dessa energia e vai faltar para você subir a serra. Num caso desse de um motor de alta potência, você não vai perceber
essa diferença, mas ele vai estar consumindo mais energia, mais combustível desnecessariamente. Então, aqui é o gerador de calor e aqui é onde eu tenho que fazer toda a refrigeração do motor, certo? A hora que entrar a hélice aqui no virabrequim, esse peso da hélice vai roubar uma parte disso. Mesmo sabendo que nós temos aqui hélice hoje com sistema eletrônico, que ela entra proporcionalmente o que ele precisa, ele rouba energia, né? E outro dado interessante, gente, muita gente às vezes faz e não tem conhecimento profundo, é com relação à válvula termostática. Nunca tire a válvula termostática, por quê? Ao tirar a válvula termostática, dependendo da época do ano, esse motor consome de 3 a 5% mais combustível. Porque a função da válvula termostática é fazer o quê? Fazer com que ela eleve a temperatura de trabalho do motor mais rápido. E se eu tiver uma elevação mais rápida e chegar no ponto mais rápido de trabalho desse motor, eu economizo combustível, principalmente nos dias frios. E outra dica é com relação ao inibidor da água do radiador. Sempre manter uma dosagem ideal dentro da proporção, porque ela vai evitar a fervura da água fora da faixa de temperatura ideal do motor. Então, são dois pontos positivos aí que você tem que ficar de olho para você, quer queira ou não, economizar mais combustível olhando em toda a performance. Como eu sempre digo, nós temos que buscar cada gota de combustível em cada detalhe do processo. E para isso você precisa conhecer todos os detalhes, certo? Então, fica a dica para vocês. Se você gostou desse vídeo, passe aí para o seu amigo. Vamos ajudar mais pessoas. E motorista conduzindo sempre com foco em segurança e economia é o que a gente precisa aí dentro das nossas operações. Até mais